Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Fernanda, sou tecnóloga em radiologia e a partir de hoje vou trazer sempre conteúdos novos de radiologia, ciências da saúde e principalmente anatomia para vocês. Hoje vamos mergulhar fundo na terminologia anatômica, explorando os planos e secções e termos de posição e direção do corpo humano, investigando também a origem etimológica das palavras. Então, se você é estudante da área da saúde ou curioso sobre a anatomia humana, continue assistindo e se inscreva no canal para receber sempre os nossos conteúdos. Compreender a etimologia dos termos anatômicos nos conecta com a história e o significado por trás das palavras que usamos para descrever o corpo, além de ajudar a gravar os termos que muitas vezes antes de estudar anatomia eram totalmente desconhecidos, ou você já tinha ouvido falar da fossa do olecrano em alguma conversa descontraída de bar. Vamos começar falando dos planos de secção. Os planos são superfícies imaginárias que dividem o corpo humano em partes. São como mapas que nos ajudam a entender as posições das estruturas e a relação das partes do corpo umas com as outras. Vamos explorar os três principais: sagital, frontal e transversal. O plano sagital ou medial divide o corpo em metades esquerda e direita. A palavra sagital vem do latim sagita, que significa flecha ou seta, indicando a direção da divisão. Para ajudar a gravar a posição desse plano, você pode observar o topo de um crânio humano, onde podemos ver o formato de uma ponta de flecha no encontro da sutura sagital, que tem o mesmo nome do plano, e o topo do osso frontal, esse osso da testa. O plano frontal ou coronal divide o corpo em partes frontal ou anterior e dorsal ou posterior. Sua origem vem da palavra latina corona, que significa coroa. Observando novamente o topo do crânio, podemos ver que a sutura coronal está localizada exatamente no topo da cabeça, onde é colocada a coroa. O plano transversal ou axial divide o corpo em segmentos superior e inferior. A palavra transversal deriva do latim transversus, que significa atravessado. Diferente dos demais planos, o plano transversal não divide o corpo em duas metades iguais. Ele pode atravessar qualquer região do corpo. Ao descrever a posição e direção das estruturas anatômicas, também usamos termos para determinar sua localização em relação ao corpo como um todo ou a alguma estrutura próxima. Vamos entender como esses termos nos auxiliam a localizar e comunicar as relações entre as partes do corpo. A palavra superior vem do termo em latim superus, que significa acima ou superior. Cranial deriva de crânio, que é a palavra em latim para crânio. E cefálico vem do grego kefali, que significa cabeça. Os três termos são utilizados para descrever uma estrutura que está mais próxima da parte superior do corpo ou acima de alguma estrutura. Inferior vem do latim inferus, que significa abaixo ou inferior. Caudal, do latim cauda, que significa cauda. E podálico relaciona com o termo podo, que tem origem grega e significa pé. Indicam uma estrutura que está mais próxima da parte inferior do corpo ou abaixo de alguma outra estrutura. Anterior deriva do latim ante, que significa antes ou frente, e ventral do latim venter, que significa abdômen ou ventre. Indicam algo que está voltado para a frente do corpo, em direção à parte da frente do corpo, voltado para o abdômen ou na frente de alguma estrutura no corpo. Posterior vem do latim posterus, que significa depois ou atrás. Dorsal deriva de dorsum, que significa costa. Indicam uma estrutura que estão voltadas para a parte de trás do corpo, em direção à parte de trás ou atrás de alguma estrutura no corpo. Medial vem do latim medialis, que significa meio ou central. Indica algo que está mais próximo da linha média do corpo ou do plano médio sagital. Lateral deriva de latus, que significa lado. É usado para indicar algo que está mais afastado da linha média ou afastado do plano sagital. Proximal vem de próximos, que
significa próximo ou mais próximo. É usado para descrever algo que está próximo do ponto de origem ou tronco do corpo. Distal deriva de distantia, que significa distância, indica algo que está mais afastado do ponto de origem ou do tronco do corpo. Prontinho, pessoal! Agora vocês têm uma base sólida para entender os planos, termos de posição e direção do corpo humano, além de uma visão sobre a etimologia por trás desses termos, o que vai ser muito importante quando começarmos a ver a localização